Quem fala aqui com vocês agora é Tiago Neves do Voa, né? Sou eu, tudo bem? Ah, eu faço parte aqui da equipe do Voa, né? Desde o iniciozinho. O Voa ele existe aí uns 3 anos e a gente faz um trabalho com as escolas básicas, ajudando as escolas a avaliarem e acompanharem as habilidades socioemocionais dos alunos, né? A gente já faz esse trabalho há um tempo. E agora, com tempos de isolamento social, de quarentena, isso vem se mostrando cada vez mais necessário, né? Com as crianças, com os adolescentes, mas com todo mundo, na verdade, assim, com as famílias, com os pais, com as mães. E é um momento muito angustiante para todo mundo, e por isso a gente resolveu convidar uma especialista sobre o assunto, sobre o cérebro e sobre as habilidades socioemocionais dentro da área da neurociência, que é a Thelma Pantano. A Thelma é fonoaudióloga e psicopedagoga do Serviço de Psiquiatria Infantil do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela é coordenadora da equipe multidisciplinar do Hospital Infantil do Instituto de Psiquiatria da USP, especialista em linguagem, mestre, doutora em ciências pela USP e também é master em neurociências pela Universidade de Barcelona, na Espanha. Ela também é pós-doutora em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP. Nossa, é tanto título que eu vou até tomar uma água aqui. É muita credibilidade. Tudo bom, Mas, Thelma, Tiago? Tudo bom? seja bem-vinda. Seja Obrigada. bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Boa tarde ainda, né? Boa tarde, é verdade, é verdade. Perdeu a noção do dia já. É verdade. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a gente nessa quarentena, né? Eu acho que conversar sobre adulto, sobre criança, sobre como o nosso cérebro fica. É uma situação muito nova e eu posso deixar claro para você que está pipocando uma série de estudos, procurando verificar o que realmente acontece no nosso cérebro. O que a gente tem mais próximo e que eu vou contar hoje, a gente vai conversar um pouquinho, é o nosso cérebro nesse contexto, nessas situações, é a gente estudar ele em situações de estresse, né? Mas é lógico que esse estresse vai depender muito de como cada um está encarando, como cada um está se organizando, como cada um está vivenciando esse momento de quarentena. Porque ao contrário de uma situação, como os estudos que a gente tem até hoje que se baseiam, que são as situações de guerra, que são as situações de estresse emocional, que envolvem toda uma cidade de uma forma muito intensa, a cada um de nós aqui no Brasil está vivenciando essa situação de quarentena de uma forma bastante diferente, né? Em contextos diferentes, e o nosso cérebro vai reagir de uma forma bastante diferente a tudo isso, sim. É lógico que quanto mais próximo o coronavírus estiver chegando da gente, né? Quanto mais a gente estiver próximo disso e do estresse que é realmente a situação, a gente vai entrando num modo de funcionamento muito atrelado ao estresse, a uma situação de alarme, a uma situação de tensão. E aí a gente tem que aprender a lidar com isso de forma bastante diferente, mas sempre encarando com um pezinho bem claro na realidade do que realmente essa situação traz para a gente, né? Perfeito. Então, é muito importante Perfeito. a gente poder entender primeiro o que está acontecendo com a gente, para a gente poder ajudar quem está para o próximo. Quem é professor, quem trabalha com aluno, quem trabalha, né, quem tem criança por perto. Eu acho que é muito importante entender como o cérebro dessas crianças funciona e como elas podem reagir, como elas podem vivenciar frente a essa situação. E os adultos poderem se conhecer um pouco para poder ajudar o outro. Tem uma regra muito importante que a gente fala, que para o cérebro, a linguagem, ela permite a gente entrar em contato com o que se passa no cérebro. Então, a gente poder entender o que a linguagem está falando desse momento para a gente, quais são os símbolos que estão sendo reproduzidos, que indicam para a gente a vivência dessa situação. Vamos tentar entender um pouquinho hoje tudo isso. E os adolescentes que estão vindo para a gente, que têm aparecido para a gente, principalmente lá no hospital, numa situação de desespero, né? Eu acho que o adolescente vive muito, a criança ainda está muito próxima, muito ligada ainda aos pais, e se os pais se mantêm dentro de uma saúde emocional e psíquica, a criança ainda consegue se manter dentro desse contexto. Agora, o adolescente que está se separando,
está muito perdido, muito desorganizado, né? Achando que está perdendo o tempo da vida, como sempre, né? E como é que a gente pode ajudar todos eles? Eu acho que vale a pena a gente hoje conversar um pouquinho sobre tudo isso. Perfeito, Thelma. Bom, eu estou vendo que tem muitas perguntas aí no chat. Hoje a gente tem aqui nos bastidores também a Ana Luísa, Ana Lu. Ana Lu, para quem não conhece, é administradora do Instagram do Voa. E ela está hoje aqui no background, ouvindo todas as perguntas, lendo todas as perguntas que vocês estão fazendo. E ela está selecionando aqui algumas perguntas, né? Certamente terão perguntas repetidas, para a gente passar aqui para a Thelma. Então, eu tenho aqui algumas perguntas já que vieram, né? A gente lançou um post aqui no Instagram para quem estava ligado, a gente teve algumas interações, mas a gente recebe muito contato das escolas, né? As escolas estão passando por um momento super desafiador, é muito desafiador para os professores, né? Nunca foi tão angustiante assim, passar tanto tempo longe dos alunos, é um momento completamente novo. Pegou todo mundo de surpresa, é uma coisa que exigiu uma capacidade de adaptação absurda. E eu recebi uma pergunta que foi muito recorrente, né? Que é assim, uma pergunta muito simples, mas para a gente ir aquecendo a conversa, né? Muitos educadores perguntando como lidar com os alunos nesse momento de quarentena, né? Qual é a melhor forma de lidar com esses alunos agora no momento de quarentena, enquanto professores. E se você quiser estender também, a gente ouviu muito das famílias, né? Pais e mães preocupados, né? Nossa, eu não sou educador, eu estou tentando fazer o meu melhor, mas eu às vezes não sei o que fazer com a minha filha, com o meu filho. Né? Então, se você pudesse dar uma pincelada, assim, o que os professores, educadoras, o que as famílias, né, podem fazer nesse momento para lidar com seus filhos e seus alunos. Bom, vamos começar de um princípio aí, que é o nosso cérebro como ele está nesse momento, né? Então, assim, estamos em estado de alerta, nenhum de nós tem previsão do que vai acontecer, quando vai acontecer e como vai acontecer. Então, a gente está vivendo num estado emocionalmente muito intenso, em que, se a gente for falar em termos cerebrais, o nosso sistema límbico aí está em alerta, tá? Nós estamos muito mais reagindo. Modo de sobrevivência total. A gente está muito mais reagindo do que necessariamente construindo e significando as informações que a gente está vivendo. Então, o que a gente mais encontra, o que a gente mais vê nas redes sociais como um todo, são as pessoas criticando decisões assim, que os políticos passam, criticando as outras pessoas, colocando a sua própria opinião, mas as pessoas estão com muita dificuldade para se enxergar nesse momento. Né? Por quê? Porque todas as decisões que estão acontecendo, tudo que está se passando, está envolvendo diretamente a gente. E isso é uma situação bastante angustiante, né? Porque a nossa vida nesse momento, a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, a nossa vida escolar, a nossa vida social está fora do nosso controle. Né? Se a gente for pensar nisso, a gente fala, vamos lá, vamos deixar. A gente aguenta uma semana, duas. Agora, aqui em São Paulo, a gente já está chegando a quase 2 meses, né? 1 mês e meio, quase 2 meses aí dessa quarentena. E a gente percebeu que a nossa vida não está na nossa mão. Né? As nossas decisões não estão sendo... não estão, a gente não está podendo considerar que as nossas decisões vão levar a gente para algum rumo. A gente percebe que existe alguma coisa maior aí que está regendo, com a possibilidade de um lockdown aí imediato, né? Então, a gente está numa situação bastante estressante. Nessa situação estressante, a gente tem que pensar o que é importante para a gente se manter. Né? Em primeiro lugar, a grande chave do nosso cérebro é não permitir que essa situação que a gente está vivendo hoje, ela se transforme em férias, tá? As férias para o nosso cérebro, elas têm um significado muito importante, muito especial, que é um significado que envolve prazer, que envolve contato, que envolve família, que envolve relacionamentos. E a gente não está vivendo um momento que envolva a vida social, que envolva relacionamentos, que envolva prazer. A gente pode deixar essa quarentena mais prazerosa? Sim. O primeiro princípio para tornar essa quarentena um pouco mais fácil para a gente é manter rotinas, tá? E a primeira rotina, isso todos os estudos que envolvem situação de estresse, que envolvem situações de alarme, que envolvem situações em que o nosso cérebro fica em alerta,
colocam para a gente a importância da escola, tá? Não é mais um momento de questionar se a escola deve ou não ter atendimento online, se a escola deve ou não se manter. Tem que se manter, tá? Ah, mas eu não tenho computador, eu não posso acompanhar meu filho, eu não posso ficar online com ele. Você não tem que ficar online com ele. Inclusive, eu acho muito cruel com os pais a gente pensar nessa situação que o pai tem que acompanhar a criança em tudo que ele faz. É o momento da gente aproveitar a BNCC aí, que tá aí, traz uma série de competências que a gente tem que despertar nos nossos filhos. E uma delas é autonomia. Autonomia para brincar, autonomia para estudar, autonomia para saber que não está aprendendo e o que não está aprendendo. Autonomia para saber que está aprendendo e o que está aprendendo. Autonomia para falar que tudo que teve na aula, de que tudo que aconteceu, o que mais gostou foi de ver os colegas, né? Perfeito. Então, a gente poder entender que nesse momento a gente tem outras habilidades a serem trabalhadas, além da pedagógica, além do conteúdo propriamente. Perfeito. Thelma, você falou da BNCC, que né, tem algumas famílias aqui que estão nos assistindo, né, mães e pais. Para quem não é da área de educação, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que é uma grande conquista que o Brasil teve agora recentemente, que alinha para todas as escolas o mínimo que todas as escolas precisam fazer para dar uma educação de qualidade pensando no século XXI. E ela elenca uma série de competências que são competências para a vida. E dentro dessas competências existem várias competências socioemocionais. Eu vou pegar o gancho dessa fala para trazer a pergunta da Carol Marchiori, que é psicopedagoga e está aqui acompanhando a gente. E a Carol está perguntando: eu tenho visto as escolas pouco preocupadas com as questões socioemocionais. Você pode falar mais sobre isso? E realmente, né, tem muita escola focando em prova, focando em avaliação, mas e as questões socioemocionais, né? Será que as escolas não deveriam estar preocupadas com isso? Não, sem dúvida nenhuma, tá? Eu acho que o grande ponto aí é o professor poder, a gente pensar em como essas aulas estão sendo construídas, né? Então, assim, a gente vê posts criticando que o professor está fazendo de um jeito, está fazendo do outro, o professor está fazendo do jeito que ele pode e que ele consegue nesse momento. E o papel dos pais não é criticar, né? Eu acho que a partir do momento que os pais começam a criticar a escola na frente do filho, o sistema educacional, a estrutura da aprendizagem já começa a ser detonada dentro do sistema límbico e emocional que já está estressado aí. Eu acho que o que a gente tem que falar é mostrar para o filho, falando, olha, ele está fazendo o que ele pode. Se isso não está legal, como pode ficar legal e como pode melhorar? Vamos voltar para a BNCC? Colaborar, né? Exercitar essa capacidade de colaboração entre a família e a escola, que é tão importante, né? Com certeza. E o pedagógico pode ser retomado nos próximos 10 anos de vida escolar. Ele pode ser recuperado nos próximos 6 meses, se houver condição. Conteúdo a gente acha no Google em qualquer momento da vida. Conteúdo a gente acha em livro didático em qualquer momento da vida. Desenvolver autonomia é agora. Desenvolver criatividade do tipo assim, nossa, teu professor não está conseguindo fazer com que você aprenda. Como que você aprende? Como que ele poderia fazer? Como que você pode criar uma estrutura para que seu professor pode... Por que você não liga para os seus amigos pelo Skype e monta um grupinho dizendo, vamos ajudar o nosso professor? Vamos ajudar a escola? Vamos colocar eles em iniciativa que sejam extremamente produtivas. São esses tijolinhos, né, que vão construindo a base para todas as outras competências, para o conteúdo, para o aprendizado de matemática, de português. Thelma, a gente vê assim, que existe, né, uma diversidade muito grande, até mesmo na faixa etária, e como lidar com diferentes faixas etárias dentro da educação. E eu mesmo tenho um irmão que é o João, né, ele tem 3 anos, se eu não me engano, e o meu pai, né, tá angustiado, pensando assim, caramba, o que eu faço? A escola passou algumas atividades para ele fazer em casa, mas ele é advogado, né? Não sei fazer o papel de educador. Eu vou aproveitar esse gancho para fazer a pergunta aí olha só, 2 pessoas fizeram essa pergunta, foi a Paula e a Janine, que é como fazer uma criança de 5 anos entender que não é férias. Né? Continuando, tem uma criança de 5 e 6 anos que não ficam sozinha na frente do computador.
a partir de que idade essa aula remota funciona. Né? Então, assim, famílias angustiadas sem saber o que fazer com a criança pequena, talvez esteja num estágio muito inicial do desenvolvimento da autonomia. Né? Qual que é o seu conselho para essas famílias e para esses alunos? Então, vamos lá. Quando eu falo nessa rotina educacional, a gente já começa a pensar em crianças um pouco maiores, que já tenham passado um pouco pelo processo de alfabetização, ou que já tenham uma estrutura para ficar na frente das telas e das câmeras. Quando a gente fala em educação infantil, é possível ela acontecer online? A educação infantil precisa de um mediador o tempo todo, tá? E aí a gente precisa ser bem condizente com a realidade de cada família e de cada pai. Não vamos começar a colocar pai com obrigação ali, além da que eles têm. Tem que fazer home office, tem que aguentar esse estresse, tem que aguentar essa situação política. O que os pais podem oferecer aos filhos nesse momento? Quanto tempo de entrega, quanto tempo... Eu prefiro que o pai fique na educação infantil um tempo construindo brinquedo com sucata com a criança, do que necessariamente dentro de uma plataforma educacional. Tá? Então, a gente vai ter que colocar algumas prioridades. O pai tem um tempo a mais, dá para fazer a mediação com a escola, então que faça essa mediação, mas que a escola não seja o centro de uma tela para se prestar atenção. Vou dar um exemplo de vida. O meu filho tem 4 anos e meio, e ontem a escola fez uma live para ver a professora e os colegas. Enquanto ele começou a ver essa live com a professora e com os colegas, ele começou feliz e eu fui percebendo que ele foi ficando quieto, largou o celular e não fazia mais contato visual comigo nem com o celular. Tá? Nesse momento eu tive que ir até ele, fui lá, dei um abraço e falei, você não tá bem, você não tá se sentindo bem, você tá ficando triste? Ele falou para mim que tava, e eu falei, por que você tá triste? Ele falou, porque eu quero voltar para a escola. Eu tô sentindo falta da escola. Sentiu saudade, né? Claro. E aí, a gente percebe essa dificuldade de ficar na frente da tela justamente porque estava mexendo com uma emoção e com um sentimento, né? Então, assim, eu tive que significar isso para ele. Eu tive que falar, olha, filho, tá difícil para todo mundo. O objetivo dessa live hoje foi você ver a sua professora, você ver os seus amigos, você encontrar com eles através de uma tela, porque pessoalmente ainda não dá, né? Mas se tá difícil... Vamos desligar e vamos conversar a respeito. Então, ele saiu da live e veio conversar comigo. Mas é muito importante que isso tenha acontecido, porque a gente precisa, através da linguagem, significar o que está se passando no cérebro. Essa saudade não veio por causa da live, essa saudade já estava lá dentro. E eu acho que essas questões escolares que vão aparecendo, que a professora coloca para a educação infantil, as atividades que o professor coloca, não precisam ser feitas online. Elas podem ser feitas em alguns momentos em que o pai ou a mãe ou os dois podem estar presentes para que essas ideias, para que esse contexto possa acontecer, enquanto você pode colocar aquele professor em vídeo para assistir depois, ou enquanto uma música que o professor sugere possa acontecer. Mas eu acho que na educação infantil a mediação do adulto é fundamental. Pontos importantes para a gente ficar muito atento são essas mudanças de comportamento. Não é porque ele não consegue ficar na frente de uma tela. Ele fica na frente de televisão, ele fica na frente do computador, ele fica na frente de vídeos. Por que ele não estava ficando? Com certeza um conteúdo emocional estava bloqueando naquele momento, né? Ou o professor está mexendo dentro de um conteúdo que exige um processo cognitivo muito intenso que ele não tem condição de responder, tá? Perfeito. Thelma, ouvindo você falar, né, eu fiquei pensando nessa importância tão grande de aproveitar esses momentos que são momentos de conflito, são momentos em que situações estressantes ou que revelam sentimentos, como você mesma falou, que estavam guardados, né, de se trabalhar esses sentimentos. Né? Muito se fala que um dos primeiros passos para você conseguir desenvolver as suas competências socioemocionais é você compreender e nomear, né, esses sentimentos para que você primeiro identifique. Eu queria passar agora para um outro extremo. A gente falou da educação infantil, das crianças de 5 anos, e eu vi no chat também que tiveram pessoas perguntando sobre os adolescentes. Está ali no outro extremo, né? Os adolescentes, eles têm toda a fase complicada da adolescência, que é uma coisa nova para a sociedade, né? Adolescência, como o nome em si, é uma coisa nova do ponto de vista social. E existem todas as pressões do adolescente, né? Hoje, existe uma pressão muito grande pelo vestibular, né? Principalmente adolescentes que se aproximam aí do Enem.
A gente vê aí uma pressão muito grande sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre como está, né, o cérebro desses adolescentes, como eles lidam com esse momento e se tem algum conselho para os pais lidarem com os adolescentes agora. Então, os adolescentes, a gente vai ter que abrir uma ponte muito aberta, de novo, através da linguagem, tá? Com eles para conversar. E um bom caminho pode ser o pai falar o quanto ele está angustiado, o quanto está difícil para ele, o quanto está inseguro para esses pais também. O adolescente, ele está vivendo esses momentos achando que, assim, ele está perdendo momentos preciosos da vida emocional e afetiva, e todo mundo está perdendo esses momentos também, tá? Não é só ele. O que acontece nesse momento? A preocupação da maior parte dos adolescentes não está sendo a pedagógica, tá? Está sendo a emocional. E aí a gente tem que dar para ele essa estrutura, tem que dar para ele esse contexto, tem que permitir o contato online com os amigos, sim. Tem que permitir o contato da forma como for possível com outros adolescentes e sempre pedindo e ficando muito atenta à mudança de comportamento. A criança é muito importante, porque como ela não sabe ainda nomear as dificuldades emocionais que ela tem, a mudança de comportamento é a chave. E o adolescente ele está aprendendo a utilizar esses recursos emocionais. Então, qualquer comportamento tem que ser observada, tem que ser trabalhada, a gente tem que abrir algumas portas, alguns canais aí para a gente ter uma escuta maior. Tá? Agora, para quem vai prestar o vestibular, quem está estressado com o vestibular, quem está estressado com conteúdo, já tem uma rotina de estudo, pode intensificar essas rotinas de estudo se isso for necessário, entrar num cursinho online se a escola não estiver dando conta de suprir essas dúvidas, de suprir essas necessidades. Mas eu acho que o ponto central tem que ser, emocionalmente, a gente, não só você, mas todo mundo tá passando por uma situação estressante, e quando a gente vive situações estressantes, o aprendizado intelectual, o aprendizado mais cognitivo fica comprometido, né? Então, a gente tem que saber qual é o seu limite. A gente tem que saber onde que você não vai conseguir ir para frente. Não adianta isso, o cérebro sem situação estressante não consegue ficar muito tempo com o mesmo foco, com o mesmo direcionamento de estudo. Nessa situação você vai ter que fragmentar o seu estudo, vai ter que picar, vai ter que colocar coisas prazerosas, vai brincar com o cachorro, vai ligar para um amigo, entre um estudo e outro, vai ter que mudar a metodologia de estudo, sim. Não dá para ficar com texto, não dá para ficar com estruturas muito grandes. A gente vai ter que trabalhar muito mais com mapa mental, com imagens, com vídeos, com filmes pela internet, em que eu vou colocar a minha opinião, em que eu vou colocar o que eu penso a respeito. Nesse momento, essas atividades que colocam uma análise crítica, uma análise mais humana, uma análise mais pessoal, são a chave de qualquer estudo. Bacana, bacana. Eu vi aqui alguns comentários, né, diferentes faixas de idade, as pessoas perguntando, né, será que o ideal é que as crianças estudem todos os dias ou não estudem todos os dias? Isso tem um conflito também com o pensamento, né, de se criar uma rotina, de se criar um hábito. São dois pensamentos aí que podem ser antagônicos, mas que também podem ser relacionados. Mas também tem uma pergunta, que é uma pergunta que fazem muito, que seria melhor não ter aulas remotas, não usar a tecnologia, não participar, não colocar as crianças nesse ambiente, né? Então, tópicos relacionados aí a ter ou não ter aula, tem aula remota, não tem, com qual frequência, como se dá isso, né? Quais são as suas orientações? Então, qualquer faixa etária é importante que tenha o recurso online. Tá? E esse recurso online que possa ter uma troca, uma sincronicidade com o professor. Se essas aulas vão ser síncronas, a horário de estudo, o que eu quero dizer com isso? Se a aula vai ser das 7h30 da manhã ao 12h30, né? É um outro caso, né? A gente vai precisar ver o quanto que essa criança aguenta, o quanto que ela está podendo responder. O ideal é que a gente possa realmente intercalar momentos de aulas síncronas, momento em que o professor auxilia e monitora o aluno com momentos de mais autonomia, em que ele tem que fazer uma atividade, em que ele tem que entrar em pequenos grupos, em que tem que discutir uma situação. Então, esses recursos de poder colocar o aluno em grupos, de poder colocá-lo em pequenas salas e o professor ir circulando nessas salas, esses recursos do professor poder monitorar pequenos grupos são muito interessantes. Então, assim, você pode utilizar a aula não como videoaulas,
tá? Mas são Uhum, atividades de sincronia, atividades de troca, atividades de monitoria, e isso realmente uhum. faz um bem enorme. É As, cri o... as crianças, quanto menor elas são, mais difíceis são ela ficar em vídeos. Mas mais Uhum, fácil fica se ela perceber que ela está sendo monitorada individualmente, tá? E aí a uhum, gente tem que uhum. estimular essas questões dentro desses processos, tá? Perfeito. Tem muito conteúdo disponível na internet, né? Um oceano de conteúdo que as crianças podem surfar aí no YouTube, em outras redes. Muitas delas ficam ali viciadas naquela tela com coisas que talvez não nem sempre são educativas, né? Mas quando a escola faz isso, nem sempre funciona da melhor forma também esse conteúdo assíncrono. É tão importante essa recuperação do contato, né? Por mais que seja um contato digital, ter uma interação entre os alunos e os professores pelo ambiente virtual, para pelo menos ter esse tipo de contato, esse tipo de troca, e exercitar essas competências de linguagem, mas também de uma forma digital, né? A própria BNCC, uma das competências, se eu não me engano, é a quinta, é a competência da cultura digital, né, que envolve aí todo o trabalho que se faz com tecnologia. Nesse sentido, quem está acompanhando a gente aí, eu não sei se vocês sabem, o Voo acabou de lançar uma extensão para o Google Chrome, para os professores que dão aula pelo Google Meet, para que eles possam interagir. Os alunos eles podem interagir com os professores através de emojis, através de carinhas, de joinha, os professores podem mandar uma pergunta para os alunos para entender se eles estão acompanhando, porque isso estava sendo muito angustiante, né? Então, a Thelma já falou aí um pouquinho, né, também da funcionalidade de dividir em grupos, que muitas plataformas possuem, e a gente reforça, né, a tecnologia ela precisa ser um meio de se trabalhar com os alunos que vem para ajudar, né, não para atrapalhar, e usar isso como um instrumento positivo. Tem uma pergunta aqui que é da Estelonza, arroba Estelonza, que a Suzana também endossou. Elas estão falando aqui, Thelma, fala um pouco sobre as funções executivas nesse momento de quarentena, por favor. Então, se você puder falar sobre as funções executivas. Então vamos lá. Qualquer situação emocional intensa bloqueia a função executiva, tá? Então aí a gente Uhum, vai ter que se monitorar o quanto que nós estamos com ela ativa. Eu faço parte de grupos de mães, eu tenho 2 filhos em idades diferentes, 10 e 4 anos, e nesse momento eu estou vendo um monte de mãe falhando em função executiva por causa das questões emocionais que estão associadas, uhum, né? Então, assim, vem desde aqueles pensamentos do tipo, não aguento mais a escola. Peraí, não é você que tem que aguentar a escola, teu filho tem 10 anos, né? Quem tem que falar que aguenta ou não a escola é a criança. Como é que tá para ela? Ah, tem muita coisa, ela tá exausta. Não, então, mas ela tá exausta por quê? É muito conteúdo. Você pode conversar com ela, uhum, inclusive ela pode conversar com o professor para negociar isso. Por que, que você precisa entrar nesse estresse? Por que, que você uhum, precisa comprar essa ideia? uhum. Então, A Janine, desculpa te interromper, a Janine está perguntando também o que é a função executiva, né? Tem muita gente função, que não sabe, né, claro. não sabe o que é a função executiva. As funções executivas, elas são essas funções do cérebro que são mais orbitofrontais, né? Que vem acima da órbita e mais para frente, que envolvem planejamento, organização, resolução de problemas, controle de impulso, flexibilidade mental. Eu tenho um jogo de cintura para situações. Essas funções, elas são muito recentemente estudadas e principalmente a gente sabe com muito pouco como estimulá-las, tá? O que a gente sabe é que essas funções executivas, elas são muito sensíveis a situações de estresse, a situação de cansaço, a situações emocionalmente intensas. Então, a gente vive falando para todo mundo, não reaja a um assalto. Impossível. Assim que você Uhum, vivenciar o seu primeiro assalto, você tiver uma situação de assalto, a sua função executiva vai ficar bloqueada e você vai ter 2 tipos de resposta. Ou fugir, ou paralisar. Tá bom? Então, assim, quem não reage é porque paralisou. Essa é a questão. uhum, Então, desses 2 uhum, tipos de reação, as funções executivas, elas controlam muito o nosso comportamento. E a gente tem que tomar uhum, muito
cuidado, porque como a gente está passando por uma situação emocionalmente muito estressante, os adultos estão perdendo essa capacidade. E aí estão tentando ficar tudo sob o controle deles, toda a situação sobre o seu planejamento, sobre a sua organização, sobre as suas possibilidades, só que ele está falhando nesse processo. A gente tem um estudo mostrando que nos americanos normais, saudáveis, que não estão passando por situações de estresse, 40% dos americanos têm falhas nessas funções. Eu falo que aqui no Brasil não precisa medir, por enquanto. Vamos esperar mais um pouquinho. Uhum. Eu fico imaginando o quanto que nós estamos falhando nisso. E para as crianças, isso é muito importante, porque são funções que a gente começa uma maturação um pouco mais intensa por volta dos 5, 6, 7 anos, e essa maturação vai até os 24 anos. Então, a gente está falando de crianças, adolescentes e adultos muito jovens que ainda não têm essas capacidades, tá? Como essas capacidades atuam? Elas atuam em cima de memórias anteriores que a gente tem. Por isso que elas começam uma maturação muito tardia, porque primeiro eu tenho que construir essas memórias de como planejo, de como eu organizo, de como eu tenho flexibilidade frente às situações, de como eu controlo o meu impulso. Se eu não tiver essas memórias, o meu cérebro não vai poder atuar com relação a isso. Então, o que a gente tem nessa situação? O que a gente tem nesse momento, né, com relação às funções executivas? As crianças que não desenvolveram isso, elas vão ter que encontrar uma reverberação nas memórias delas. E as memórias são os adultos. Como é que os adultos estão? Né? As crianças que já começaram, os adolescentes que já começaram a desenvolver essas funções, eles têm essas memórias. Então, é o momento da gente observar ele colocando isso em prática. E uma boa estratégia para se colocar isso em prática é falar. E é falar e se monitorar. A gente chama isso de automonitoramento. Será que esses adolescentes estão conseguindo fazer esse automonitoramento? Será que os pais estão em condições de automonitorar esses adolescentes? Ou seja, tudo isso que eu estou falando não são funções escolares, mas são funções que envolvem diretamente o contexto educacional e a escola. E se os pais conseguirem, dentro de uma estrutura saudável, regular, estimular e manter isso ativo, o sistema educacional vai dar um boom, vai melhorar muito, né? Porque são habilidades necessárias para o contexto educacional. Perfeito. Thelma, dentro da metodologia do voo, existem 4 grandes pilares, né? Aliás, antes de falar sobre isso, a gente agora já atingiu 5h30, né? Nosso tempo de live era a princípio de meia hora, mas eu estou vendo que tem bastante gente aí. Vocês querem continuar, pessoal? Já foi muito tempo. Eu acho que se deixar, eu fico aqui mais 1 hora com a Thelma, porque a conversa está muito boa. Mas eu vou fazer mais uma pergunta aqui, que é sobre justamente essas competências socioemocionais, né? A gente fala aí de autorregulação, de colaboração, de pensamento crítico, comunicação. Se tiver, é difícil comparar, é difícil falar sobre qual competência é melhor, porque todas estão relacionadas, mas quais a gente deveria pincelar e dar mais ênfase agora, nesse momento de quarentena, né? Se é que existem uma ou outra que seja mais importante. O autoconhecimento e o automonitoramento. Tá? É um momento para a gente saber o que está se passando com a gente. É um momento para a gente poder buscar ajuda se não estiver legal. É um momento para a gente poder enxergar quando alguém não está legal ou está mudando um comportamento. Então, o autoconhecimento e o heteroconhecimento que envolvem essas habilidades, eu acho que são a prioridade. E aí a gente vai podendo puxar toda a cadeia dessas habilidades que a BNCC colocou para a gente, né? Porque a gente poder construir como melhorar, a gente poder buscar com quem eu busco ajuda para poder ter uma resposta, ter uma coisa criativa para me colocar numa situação lúdica, para me colocar numa situação prazerosa. Eu consigo ter prazer dentro da minha casa? De que forma? Com quem? Como que eu posso fazer isso? Então, acho que esses conceitos aí são muito importantes, são fundamentais, né? O autoconhecimento aí é o momento da gente trabalhar isso de uma forma bastante intensa, Thiago. Muito legal. Está sendo muito precioso, né? Todos esses conselhos são muito preciosos. A gente está aqui com o privilégio de poder ouvir a Thelma, né? Tem professores, tem famílias também aqui na nossa live, mas os professores eles estão com uma angústia muito grande porque muitos deles sabem
da importância das competências, né? Sabem, as escolas sabem, apesar de existirem escolas que não sabem, existem professores, existem educadores que sabem, mas não é só saber, existe um grande desafio que é conseguir transmitir isso para a família. Como que os educadores levam para a família a importância das competências socioemocionais, se trabalhar com as competências nesse momento, ainda mais à distância, né? Os professores à distância com as famílias. Quais seriam as dicas para os professores falarem sobre isso para os pais? Eu acho que a gente manter canais de comunicação muito abertos. Eu acho que se o tempo que o professor está em contato com o aluno é de 2 horas, ele está deixando 2 horas para o aluno ficar livre ou fazer atividades ou desenvolver uma autonomia, é importante que ele passe isso para os pais. Qual é o momento que ele está dedicando para essa família e para esses pais? A gente precisa, dentro da grade do professor, que ele já tem com a escola, deixar um momento de interação com os pais para tirar essas dúvidas e para explicar essas questões. Quando a gente fala assim, por exemplo, tem pais cobrando como vai ficar as provas, como vão ficar as avaliações. As provas, as avaliações são diárias. A partir do momento que o teu filho fez uma atividade, mostrou essa atividade, enviou essa atividade, a partir do momento que o teu filho fez um desenho, a partir do momento que o teu filho criou, a partir do momento que o teu filho pode ter uma troca com o professor, tudo isso podem ser situações que podem ser utilizadas de forma avaliativa, né? O professor pode ter a filmagem disso, o professor tem a gravação disso, a gente tem como indicar que aquele conteúdo foi trabalhado, que aquele conteúdo foi referenciado. A gente não precisa pensar em avaliação formal estruturada. A gente tem que pensar numa coisa muito simples. Eu falo que de futebol e educação, todo mundo quer se meter, certo? Só que a gente tem pessoas especializadas que se formaram para isso e que têm conteúdo suficiente para discutir essas questões. Perfeito. E esses profissionais estão na hora de mostrar o seu poder, de mostrar que realmente eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou organizando, eu sei o que eu estou pedindo. Porque, afinal, isso vai trazer uma confiança para os pais do que está acontecendo. Então, a aula não vai, nesse momento, que é tudo muito novidade, a aula não vai poder ficar com o aluno. A aula vai ter que ficar com os pais também. O professor, o coordenador, os orientadores, principalmente das crianças que têm dificuldade, que têm distúrbio, que têm transtornos, a gente vai ter que manter canais e portas abertas de comunicação para que a gente possa mostrar a confiança do que a escola está criando, do que a escola está reproduzindo, do que a escola está produzindo. E por mais que o mundo entenda de futebol e de educação, tem pessoas que estudam futebol e tem pessoas que estudam educação e que sabem como se colocar à frente a isso. E a gente Perfeito. É o momento de valorizar, né, justamente o trabalho dos professores, toda a credibilidade que eles obtêm aí com tanto tempo de estudo, né? Tem tanta gente tão especialista em tantas coisas, né? Ninguém questiona se um engenheiro de avião mexe no parafuso do motor para o avião não cair, né? Mas todo mundo questiona quando o professor muda ali uma forma de dar aula, dá uma mexidinha no conteúdo, né? Todo mundo acha que pode ser feito, né? O momento é um grande momento para se valorizar os professores. Pessoal, a gente está batendo aí 40... Você sabe que eu brinco que assim, eu tenho muito pai no meu consultório e no hospital mesmo, que vinha com aquele... E quem ensina meu filho sou eu, né? Não é a escola. E agora, nessa situação, eles estão desesperados. Eles estão falando, meu Deus, eles estão aprendendo. Eu falei, calma, você... colocar essa postura para a escola de novo, rebater isso. Perfeito. Né? Perfeito. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui em 40 minutos de transmissão. Só para não acabar de supetão, eu vou fazer uma perguntinha ainda para a Thelma e vou fazer mais uma pergunta ou 2 perguntas aqui do chat, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta guardada, coloca aí que a Ana Lu vai me passar aqui, vai selecionar uma que a gente não tenha feito ainda. Tem algumas perguntas que a gente já fez. Eu quero lembrar que essa live ela vai ficar gravada e a gente vai disponibilizar tanto no IGTV aqui no Instagram, quanto também no YouTube. Então, vocês podem seguir o Instagram do Vô, que vocês vão receber o link para assistir a live, quem chegou aí um pouquinho depois da hora. Bom, eu vou fazer uma última pergunta e depois eu vou colocar aí mais uma pergunta do pessoal que está seguindo a gente. E a minha pergunta, né, agora que a gente passou muito pelo contexto
da pandemia, do isolamento, como o cérebro funciona, o que fazer, como lidar. Tem uma dúvida muito grande, recorrente das escolas também, que é assim, beleza, e quando elas voltarem para as escolas? O que a gente vai fazer depois que a pandemia passar, quando as crianças começarem a voltar às aulas, né? Quais são os conselhos que você dá para esse retorno, para o pós-pandemia? Então, primeiro eu vou ter que encarar um lado prático. Eu trabalho em um hospital, né? Eu tô indo todos os dias para o hospital, continuo trabalhando lá. A gente precisa Uhum. entender de uma forma bem clara o que esse retorno não vai ser um retorno, não vai ser simplesmente assim, alunos voltem, né? Isso não vai Uhum. acontecer. Provavelmente a gente vai ter que ter algum esquema de metade da classe em cada dia, vai ter um revezamento de alunos em sala, a gente não vai poder trabalhar com grupos grandes, porque assim, o objetivo dessa quarentena foi todo mundo vai pegar coronavírus, tá? Só que a gente impedir que todo mundo pegue junto. Isso vai ter um quadro que vai ser a gente poder alastrar isso para o sistema de saúde dar conta de cuidar desses casos. Muita gente vai ficar Uhum. sintomática, muita gente vai ter sintomas leves, outros mais pesados, mas assim, todo mundo vai ter que ter contato com esse vírus. O coronavírus vai se tornar um vírus de gripe comum nos próximos 10, 15 anos, mas o nosso corpo não conhecia esse vírus. Então, o grande problema é entrar em contato pela primeira vez com um vírus que não era conhecido e o nosso corpo não tem defesa nenhuma para ele. Então, o retorno, né, para as aulas vai ter que ser em esquemas de pequenos grupos, escolas grandes vão ter que tomar um cuidado adicional. O professor vai ter que manter recursos online, pelo menos até o final do ano, para poder intercalar, para Uhum. poder não ficar com todos os alunos em sala de aula. Essa vai ser a nossa Uhum. realidade, que é o que está acontecendo em outros lugares. Uso de máscara obrigatório, o professor, esses recursos tecnológicos vão fazer parte da realidade do dia a dia do professor a longo prazo, sim, tá? Então, Perfeito. ter um pouco mais de contato social, só que mesmo assim esse contato social ainda vai ser muito restrito, tá? Então a gente assim Uhum. até o final do ano, pegando a experiência dos outros países, pegando a experiência de quem já está passando por isso, até o final do ano a gente não tem muita perspectiva daquela coisa de que voltaremos a como estávamos em fevereiro, como estávamos o ano passado. Provavelmente isso não vai ser uma realidade. Uhum. Perfeito. Pessoal, eu quero só reforçar que a live vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar no YouTube. É só vocês seguirem o Instagram do Voo, @voeeducação, esse aqui que vocês já estão vendo. E sigam também a Thelma para continuar recebendo as dicas e as publicações que ela faz. O Instagram dela, se eu não me engano, é @Thelma Pantano, né, Thelma? Tudo junto, Isso. sem espaço, sem ponto, sem nada. Sigam a Thelma, né, para receber as recomendações que ela vai estar mandando aí. Thelma, eu vou dar mais uma pincelada pela última pergunta, para a gente fechar a live. Né? Certamente a gente vai ter outras lives, a gente vai continuar falando sobre esses assuntos que são tão angustiantes, a gente está acompanhando aí, a gente está vivendo, né, esses assuntos, todo mundo passando por uma situação muito parecida. E eu ouvi aqui, eu li em algum momento do chat uma pessoa falando sobre a prática de mindfulness, né? Sobre a meditação. Muito se fala sobre isso. É uma prática que vale a pena ser desenvolvida, as famílias devem incentivar, as escolas devem incentivar. Isso tem estudos. É uma coisa que a neurociência estuda ou é um boato, né? Tem muitos boatos por aí, né? O que realmente se sabe sobre a meditação? Opa, pessoal, acho que a Thelma caiu aqui. Vamos ver se a gente consegue recuperar a Thelma. Foi logo na última pergunta, né? Mas ela estava. Acho que ela estava com a conexão um pouquinho ruim. Deu para aproveitar muito já a participação da Thelma. De novo, essa live vai ficar gravada. Ela vai ser disponibilizada no YouTube. Oi, Tiago, Thelma, você consegue me voltou. ouvir? Consigo. Oi, consigo Caiu, me mas já ouvir? voltou. Foi Vamos começar um rapidinho. pouco do mindfulness, né? Eu Perfeito. ouvi a Para sua pergunta, não fechar. estava te ouvindo. Do mindfulness. Eu acho que qualquer atividade que envolva
autoconhecimento, processos centrados, que envolvam uma autorreflexão são muito importantes. E o Mindfulness pode ser um dos recursos, tá? O que a gente precisa pensar no perfil de quem está fazendo? Não é todo mundo que se encaixa, não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que consegue trabalhar essas funções da forma como o Mindfulness coloca. A gente precisa, o grande elemento para a gente poder trazer tranquilidade e para a gente poder trazer uma estabilidade emocional, sem dúvida nenhuma, é a gente falar, né? É a gente poder conversar e a gente poder discutir com alguém. Se eu tenho capacidade, eu tenho habilidade de fazer isso comigo mesmo, que é o que o Mindfulness prega um pouquinho, né? Essa atenção plena, essa coisa mais concentrada, é fantástico, mas a gente faz isso em função desse automonitoramento. Se não for possível, principalmente nas crianças mais pequenas, elas precisam de intermediação, elas precisam de uma outra pessoa, mas que a linguagem possa ser o recurso de interação aí. Perfeito. Estão perguntando aí sobre o Instagram da Thelma. Vou repetir, é @ThelmaPantano. Tudo junto. Sem H, sem nada. Sem acento, sem H, sem nada. Sigam a Thelma. Continuem ligados aí no Instagram do Voa. A gente vai estar lançando aí uma série de novas funcionalidades de interação entre professores e alunos para esse recurso das aulas virtuais. Sigam também ali o blog do Voa. A gente está sempre postando ótimos conteúdos. Tem conteúdo de psicopedagogia, de educadores, de neurocientista. Tem muito conteúdo bom ali. Vai deixar um gostinho de quero mais essa live, né? Foi muito boa essa conversa. A gente esteve aqui hoje com Thelma Pantano, mestre em neurociências, super gabaritada no assunto. Foi um prazer te ouvir, Thelma, e poder interagir um pouquinho com você. Muito obrigado pelo convite. Fica aí um grande abraço voador virtual e um tchauzinho para todo mundo, né? Se você quiser se despedir também, fica à vontade. Obrigada, Tiago. Obrigada quem pôde acompanhar a gente. Eu me coloco à disposição se vocês quiserem mandar dúvidas, se quiserem perguntar alguma coisa, eu me fico à disposição para poder ajudar vocês num outro momento. E foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Maravilha. Muito bom, pessoal. Então a gente vai chegando pelo fim da nossa live. Ela vai estar no YouTube. Um abraço para todo mundo que esteve aí com a gente. Tchau, tchau. Tchau.